E agora se prepare para ouvir a mensagem de Deus. Abra o seu coração e a sua mente, e deixe Deus entrar em sua vida. Nessa noite eu quero compartilhar com vocês, mas ao mesmo tempo que será assim uma mensagem, uma pregação, eu quero também compartilhar com vocês um pouco de testemunho da minha vida e a Miriam. Nós, como cristãos, é bom quando nós damos testemunho, porque também ajuda a aumentar a nossa fé, né? Nós vamos basear essa nossa conversa de hoje no livro de Isaías, no capítulo 8. Podem ficar sentados mesmo, nós vamos ler somente um verso. Isaías 8, somente o verso 17. Esperei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a Ele aguardarei. Amém? Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, em nome de Jesus, estamos diante da Tua palavra, e mais uma vez eu te peço que o Senhor me use como instrumento do Senhor, e que a palavra que eu estarei ministrando possa edificar a vida daqueles que estão nessa noite aqui. Pode ser que alguém venha se identificar, Pai, com alguma dessas coisas que serão ditas, e eu espero até que sim, Pai, porque assim o Seu Espírito poderá estar trazendo conforto e consolo, e tudo isso para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Esse mesmo texto que nós lemos de Isaías 8, verso 17, no Novo Testamento, na linguagem de hoje, ele está escrito da seguinte forma: Ele se escondeu do seu povo, mas eu confio nele e nele ponho a minha esperança. Na sexta-feira eu e a Miriam estávamos assistindo um filme. O nome desse filme é O Pai que Move Montanhas. É a história de um pai que teve a perda do seu filho e de sua namorada, e esse pai fez de tudo para poder achar esse seu filho, e vai se desenrolando a história, e nesse desenrolar, esse homem acaba perdendo a sua fé, porque a notícia que ele teve daqueles que estavam procurando, inclusive ele era um deles, foi de que o seu filho tinha sofrido um acidente, que havia acontecido uma avalanche e ele estava soterrado a 10 metros, ele e a namorada. E em várias partes do filme, ele e a ex-esposa dele, mostra que ela estava várias vezes orando, rezando, algumas vezes dentro do quarto do hotel onde eles estavam, ou então dentro de um templo. E várias vezes ele chegava e encontrava ela ali e ficava ao lado dela. Mas em uma cena, depois que ele soube dessa notícia de que o filho dele estava a 10 metros debaixo das neves, ele chegou perto dela, viu que ela estava ali rezando, com o seu crucifixo na mão, e ele pergunta para ela: o que você está fazendo? Já não adianta nada. Ele pega o crucifixo da mão dela e joga fora. E ele diz para ela: eu sei que você várias vezes esteve orando, mas de nada adiantou. Não adianta de mais nada fazer isso. E o filme continua até o seu final. Isso me fez pensar numa experiência minha própria. Quando eu passei pela cirurgia pela segunda vez, eu acho que eu já falei isso aqui na igreja. Logo depois que eu passei disso, e depois de ter passado também um momento de recuperação, a primeira vez que eu fui à igreja e sentei ali, eu estava na situação como esse homem. Era como se a minha fé tivesse ido. Eu não sentia a presença de Deus.
E eu não sabia explicar qual era aquela situação e por que aquilo estava acontecendo. Eu pegava a Bíblia para poder ler, eu chegava até ler, mas ainda assim deixava ela, não conseguia orar. E me lembro que o pastor, na época, ele me pediu para fazer a escola dominical, e eu falei para ele: não, pastor, nesse momento não, porque naquele momento que eu estava passando, eu na verdade não conseguia sentir a presença de Deus, e eu achava que se eu fosse para frente para poder falar com a igreja sobre a escola dominical, aquilo para mim seria uma hipocrisia e não teria validade, era o que eu imaginava. Mas ele falou para mim: não, você vai fazer isso. E mesmo sem aquela presença, eu preparei a escola e fui e fiz. E quando estava chegando no finalzinho já daquilo que eu estava ministrando, aquele vazio novamente surgiu e eu tive que parar. Eu parei e não continuei mais a escola. Eu sei que em vários momentos da nossa vida isso acontece. Pode ser que isso já tenha acontecido com alguns de vocês. Isso não é difícil de acontecer na vida daquele que é cristão. Mas, apesar de não sentir essa presença, eu continuava a ir à igreja, continuava na minha tentativa de ler a Bíblia, continuava na minha tentativa de orar. Tudo porque existe um corinho que também define bem isso. Eu acho que vocês sabem, eu vou tentar cantarolar um pouquinho dele aqui. É um que diz assim: não olho circunstância, não me livro vista, alegre estou. Apesar daquele momento estar sendo difícil para mim, apesar desse momento estar sendo difícil para muitas pessoas nesse momento, nós não devemos olhar essa circunstância. Devemos pensar nesse amor que Deus tem. Nós não devemos nos guiar por vista e nem ficar esperando sentir a presença de Deus. Quando nós olhamos o livro de Isaías, existem duas divisões nesse livro. A primeira delas é a que vai do capítulo 1 até o capítulo 39 do livro. Nessa primeira parte do livro, Isaías fala das denúncias de Deus sobre Israel. Nessa primeira parte do livro é onde Deus fala dos estrondos da sua ira contra Israel, que havia se apostatado da sua fé, e mostra também a sua ira contra aquelas nações que colocavam ídolos e adoravam esses ídolos, aquelas nações que rodeavam Israel. É onde as profecias de cativeiro na Babilônia, que Israel estaria para ser levado, as suas tribulações e os julgamentos dos últimos dias é apresentado. Nessa primeira parte a gente vê todas aquelas angústias e tristezas e dores que Israel sofreu. A segunda parte do livro de Isaías é aquela que vai do capítulo 40 até o capítulo 66. É a parte que fala da consolação. É onde é apresentada as profecias do regresso de Israel, que agora, saindo do seu cativeiro, volta ao seu estado de liberdade. É onde fala da sua restauração e da sua união na Palestina, quando chegar os últimos dias. Então, como nós podemos ver, Isaías é apresentado de duas formas. E podemos colocar o tema desse livro da seguinte forma: primeiro, a ira de Deus, resultando na condenação e na tribulação de Israel. E a segunda é a graça de Deus, resultando na sua salvação e na sua exaltação. Nesse livro nós encontramos tanto a tristeza quanto a alegria na vida das pessoas que ali viviam, na vida de Isaías e de todos aqueles seus contemporâneos. Então nós observamos que dentro do livro de Isaías encontramos a tristeza, mas também encontramos a alegria. A vida do cristão é isso. A nossa vida aqui neste mundo é isso. Haverá momentos de tristeza, mas haverá momentos de alegria.
Salomão diz que é momento para tudo, que é momento de rir e é momento de chorar. E quando nós olhamos para esse livro aqui, nós podemos aprender uma lição. E essa lição é a seguinte: Deus, Ele é real, a despeito daquilo que você possa sentir. Esteja você triste, Deus é real. Esteja você alegre, Deus é real. Esteja você em dificuldades, Deus é real. Esteja você em abundância, Deus é real. Esteja você com fome, a realidade de Deus é presente. Esteja você farto, Deus existe. Esteja você em doença, Deus é real. Esteja com saúde, a presença dele também é real. É isso que nós encontramos no livro de Isaías. Quando nós estamos em situações de bonança, de felicidade, de alegria, é fácil adorar a Deus quando as coisas estão bem. Quando você tem dinheiro para poder gastar, quando você tem saúde para poder se alegrar, quando você tem pessoas, amigos ao seu redor que compartilham contigo das suas alegrias e daquilo tudo que você quer fazer. Mas as situações nem sempre são agradáveis. E como adorar a Deus nessas circunstâncias? Quando Deus parece estar a milhões de distância de você, quando você olha a sua vida e pensa que não há solução, quando você ora e não vê resposta, quando você lê a Bíblia e não encontra um alívio para a sua alma. E é interessante que Jesus, uma vez, junto de seus discípulos, ele chamou eles para perto dele e disse: olha, eu já não chamo você de servo, mas de amigo. E fico imaginando como deve ter sido a alegria daqueles homens ao saber que aquele homem que impedia a tempestade, que curava cego, que ressuscitava mortos, era amigo deles. Como deve ter sido a alegria desses homens. Mas acontece uma coisa: as amizades frequentemente elas são testadas por separação e silêncio. E na sua amizade com Deus, não será sempre que você irá sentir a presença dele. Não é sempre que você sentirá ele próximo de você. A nossa amizade com Deus, ela é testada, como todo relacionamento que passa por períodos de aproximação e de distanciamento. Todo relacionamento, há um momento em que você está próximo daquela pessoa, mas há momentos em que você está longe daquela pessoa. E é assim que é a nossa vida. E é aí que é difícil a nossa adoração a Deus. É nesse momento que a nossa adoração fica difícil. E é nesse momento que muitos começam a capengar e perder a fé. Nesse momento de distanciamento, é como se nós estivéssemos como aquele povo da Babilônia sendo levado para cativeiro, onde eles tiveram as suas vidas agora fora da liberdade, fora da oportunidade de adorar, onde a escravidão era o que reinava para eles, onde as dores, lamentos e choros é o que se ouvia durante as madrugadas, onde a lembrança daquilo que era antes passa a ser apenas uma lembrança, uma recordação. E é como o salmista diz: que saudade eu tenho quando eu podia ir junto com meus irmãos para adorar a Deus. Mas quando nós estamos nesse momento separados, ou aparentemente separados, a nossa adoração se torna difícil. E a mais profunda adoração, meus irmãos, é louvar a Deus a despeito de qualquer sentimento, de qualquer dor que você possa estar sentindo. É poder dar graças durante a provação, é manter a sua confiança em Deus em meio à tentação, é render-se a Ele durante um sofrimento e amá-lo quando Ele parece bem distante de você. Essa é a adoração. E como nós vimos aqui no texto, Isaías estava buscando exatamente esse momento, porque há épocas em que se tem o sentimento de que Deus nos abandonou e nos esqueceu. Acontecem tantas coisas, tantas desgraças, e a gente começa a colocar no coração tanta dor, tanta amargura. Mas acontece que quando você está nesse momento de dor e amargura, é o momento que temos para amadurecer a nossa amizade com Deus.
É o momento que Deus irá testar você. Quando a Dulce orou, ela falou disso, que nós somos testados. E Deus nos testa em vários momentos com essa aparente separação, fazendo-nos sentir só. Lembram na cruz? Pai, por que me desamparaste? Davi frequentemente reclamava da aparente ausência de Deus. Nos seus salmos, várias vezes nós vamos encontrar isso. No Salmos 10, Davi diz: por que, Senhor, tu permaneces afastado na hora do sofrimento? Por que te escondes de mim? No Salmo 22, Davi diz: por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? E aqui nós aprendemos uma outra lição. E eu quero que você preste atenção nisso e guarde isso para você. Deus prometeu várias vezes: eu jamais o abandonarei ou te rejeitarei. Mas nunca prometeu: você sempre sentirá minha presença. Ele prometeu que sempre estará junto de você, que não vai te abandonar e não vai te rejeitar. Mas Ele não prometeu que você sempre sentirá a presença dEle. Haverá esses momentos em que Ele vai se afastar. E é doloroso e perturbador, mas é vital para o nosso crescimento na fé. É o momento em que você ou permanece ou você se afasta. Lembram de Jó? Que num único dia perdeu casa, família, perdeu tudo o que tinha, e ainda assim continuou firme. Naquele momento Jó estava sendo testado, e nós estaremos sendo testados em vários momentos de nossas vidas. Esse sofrimento é uma parte normal da nossa aprovação e amadurecimento da nossa amizade com Deus. No texto que nós lemos, encontramos duas palavras: esperei e guardarei. Ele diz: esperei no Senhor, e depois ele diz: e a Ele esperarei. Dois verbos que indicam uma expectativa de confiança de que Deus atenderá às necessidades de seu povo e o libertará da calamidade. Mais uma vez, o nosso irmão Davi, Salmo 40: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. A esperança final de Isaías, ela se cumprirá totalmente quando Jesus voltar como Senhor e Salvador. Não só de Isaías, mas também a nós, porque vai ser o momento em que Ele virá, para que nós possamos juntar-se a Ele. E a Bíblia diz que quando isso acontecer, toda dor e sofrimento e toda lágrima serão cessadas. E nós nos alegraremos ao lado dele. E assim como ele é, nós o veremos. E essa é a esperança que nós devemos ter. Pois apesar das dores e sofrimento, sabemos que Deus, Ele está sempre presente. Essa palavra, irmãos, é a que eu quero deixar para vocês nessa noite. Assim como Isaías, ele tinha essa esperança de que Deus iria atender às suas necessidades e a do seu povo, e queria libertar das calamidades. É a mesma fé que eu quero que tenhamos nos dias de hoje. Seja qual for o motivo que você esteja passando, e seja qual for o momento que você está na sua fé, sentindo essa presença ou não sentindo a presença, Deus é real, independente da circunstância que você está vivendo. Amém? Eu vou orar mais uma vez e depois eu vou passar a palavra para nossa irmã Márcia. Ela tem um recado para dar. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, em nome de Jesus, foi lida a Tua palavra e foi ministrada. Que o Seu Espírito, Pai, agora faça os milagres nos corações. Eu fui apenas um instrumento trazendo essa mensagem, mas é o Senhor que age em nosso ser. É o Senhor que transforma, é o Senhor que cura, é o Senhor que dá a certeza de Sua presença no meio de nós. Então, ó Deus, que o Teu Espírito tenha liberdade de agir no meio do Seu povo, dando força, dando coragem, ousadia, porque é isso, Pai, é dessa forma que o Senhor nos testa
quando se afasta de nós. Espera, Pai, que nós respondamos ao Senhor dessa forma, confiando sempre, com fé de que o Senhor está sempre presente, em nome de Jesus. Amém.